Boa noite, galera do bem, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no Joelma Leite Podcast, no nosso encontro semanal. Semana passada a gente não teve podcast, tivemos um pequeno probleminha de internet, mas hoje está tudo resolvido. Estamos aqui com as nossas cadeiras novas, né, galera? Muito boas essas cadeiras, bem melhores que as anteriores. Mas isso não vai influenciar em nada no podcast, tá, gente? Mas é só um comentário que eu tinha que fazer. Enfim, hoje com um convidado super especial, um grande amigo, que tem uma experiência vasta, pioneiro de Parauapebas, e hoje ele vai contar a história dele pra gente. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, João. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos vocês aí. Bom, só lembrando que esse aqui não é o Renato ingrato da música, entendeu? Isso. É o Renato gente boa. Renato Aguiar, né? Agora, Aguiar, né? Meu Deus, tem que parar com isso. Não, é pra quebrar o gelo logo. Pronto. Nosso amigo Fábio Dubi conosco. Ainda bem que ele voltou, né? E estará aqui conosco quando ele quiser, porque ele é assim. Mas vamos lá, vamos para o nosso podcast. Renato, obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, João. Agradeço por todo esse tempo que a gente se conhece, né, pelo companheirismo, pela amizade que a gente sempre teve. E para mim é um grande prazer estar aqui, né, diante de você, do seu público, diante do povo de Parauapebas, diante do povo do Brasil, até onde o podcast da Joelma está alcançando. Eu creio que já transcendeu barreiras aí, né? Esse é o poder, né, que a internet tem, que o YouTube tem, de levar essa mensagem para todos. E é um prazerzão estar aqui nessa noite, né? Depois de um dia maravilhoso, um dia de muita realização, né? Um dia de muita batalha, né? Mas, enfim, é um dia que foi muito prazeroso chegar até aqui. E vamos ter uma noite maravilhosa também, né? Que depender, né? Vamos estar falando aqui, abrindo um pouco o baú aqui das histórias aqui, das nossas vidas, né? E fazer com que as pessoas nos conheçam também um pouquinho mais. Certo, mas você vai contar toda a sua história já, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, apertar um like, compartilhar, né, Dubi? Por que, Dubi, que a pessoa tem que fazer isso? Eu tô fazendo... Eu sei, eu tô sabendo. Eu sou, como é que fala lá? O tradutor. Tradutor das de palavras. Libras. Não, Libra não. Não? De humor. De humor. Né? Ela vai falando, eu tô aqui compartilhando para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. E é claro, as pessoas recebendo esse conteúdo, elas vão estar recebendo mais informações, conhecendo quem é verdadeiramente o Renato que está com a gente aqui ao vivo e se mexendo. Muito bem. Tinha mais alguma coisa importante assim, para falar em cima desse negócio? Não, era só isso mesmo. Então, tudo bem, então fica à vontade, Renato. Renato, vamos começar dizendo para nossa audiência quem é o Renato? Bom, quem é o Renato, né? Às vezes eu me questiono até a mim mesmo, quem sou eu, né? É uma pergunta difícil, as pessoas pensam que é uma pergunta fácil, mas muita gente nem se conhece. Ontem mesmo eu mostrei uma foto dele e perguntaram, quem é Renato? Realmente, né? É difícil de conhecer. Hoje no universo, né, de Parauapebas, Fábio... Você quer no universo metaverso? No universo de Parauapebas, que Parauapebas, assim, eu sou de um tempo que Parauapebas era um povo bem mais, sabe... Não vou dizer selecionado, mas reduzido, né? Uma população bem menor da que tem hoje. Naquele tempo era muito fácil a gente conhecer todo mundo, né? Aqui em Parauapebas. Para quem não sabe, eu cheguei aqui em Parauapebas em 1984, tinha 3 anos de idade. Quando cheguei aqui em Parauapebas, meu pai era funcionário da Hidrelétrica Tucuruí, das obras da barragem da Hidrelétrica de Tucuruí. As obras acabaram, então ele veio aqui atrás de emprego, né? Conseguiu trabalhar na Vale, meu pai entrou na Vale, eu creio que já no período de 85 para 86, ele entrou na Vale. E assim, a gente teve que se mudar para Carajás. Então eu conheci tanto a realidade de morar aqui em Parauapebas quanto a realidade de morar em Carajás. Filho de operário, né? Meu pai chegou aqui para desbravar, né? Comprou na época, eu lembro da nossa primeira casa, eu era muito pequeno, mas eu tenho uma vasta lembrança da nossa primeira casa, que foi aqui no Rio Verde, aqui. A Rua do Comércio, na verdade, era toda Parauapebas naquele tempo, né? Praticamente toda Parauapebas. Eu me lembro que a gente chegou, a gente tinha uma casa muito grande aqui na Rua do Comércio, próximo à Rua do Comércio. E ali era o comércio da cidade, os bares que tinha na cidade naquele tempo. E fomos desbravando, né? Surgiu essa oportunidade do meu pai de subir para Carajás. Subiu para Carajás, trabalhou na Vale. Meu pai se aposentou. Trabalhou quanto tempo lá? Meu pai se aposentou na Vale. Meu pai trabalhou
até os 19 anos de Vale. Ele não teve uma carreira muito maior na Vale porque ele teve um problema de doença, né? E teve que fazer uma cirurgia cardíaca naquele período. Foi um período muito difícil para a família. E aí ele acabou tendo que se aposentar na Vale por invalidez, devido à cirurgia que ele havia feito, problema de saúde que ele tinha tido, né? Teve que fazer 2 safenas e uma mamária. Hoje eu digo que meu pai tem um coração melhor do que o dos filhos hoje, né? Faz caminhada, tem uma vida, né, bacana. Mas naquele período foi um período difícil aqui em Paraupebas. E como eu disse, Dubi, naquele tempo a gente conseguia conhecer todo mundo. A gente andava na praça, eu me lembro, Mahatma Gandhi. E eu conseguia... Era uma rádio pequena. Hoje nem existe, né? Hoje é um espaço público que eu digo assim que a gente não vê uma utilização mais para ele, assim, igual era antes, né? Mas naquele período era o centro da cidade, né? Era tudo. A gente ia para lá nas reuniões de domingo e eu conseguia falar com todo mundo no local e todo mundo sabia quem eu era e eu conseguia saber quem todo mundo era. Hoje é muito difícil. Eu sou desse tempo também. É verdade. Enfim, aí você tem quantos irmãos? Você é caçula, o mais velho? É o caçula, a cara dele. Meu pai disse que eu sou caçula das mulheres, né? Mas eu não sou, não. Agora eu sou da mulher, né? Ele vai ouvir isso daí, ele vai saber do que eu tô falando. Agora eu sou da mulher, porque agora eu sou casado. Mas assim, eu sou de uma família de 5 irmãos, né? E a gente já... cada um foi para um lado da sua vida, seguiu sua vida. Minha irmã mais velha hoje não mora mais em Paraupebas, está morando em Guarapari. Trabalha na Vale, funcionária da Vale, analista na Vale. A minha irmã, a caçula de fato, é uma das caçulas, né? Ela mora ainda aqui, mas também já trabalha na Vale já há um certo tempo e está planejando já ser transferida para Belo Horizonte. O meu irmão, né, atualmente também está morando em São Félix do Xingu, mas nós somos uma família que temos um laço muito forte com essa cidade, sabe? A minha mãe, ela mora aqui ainda, meu pai também mora aqui. E a gente conseguiu estabelecer raízes aqui. A gente tem residência aqui já há muito tempo, a gente tem já moradia aqui há muito tempo. Graças a Deus, Deus abriu muitas portas e a família, né, pelo tempo que tem em Paraupebas, conseguiu ter algum patrimônio na cidade, né? E construir patrimônio. E assim também foi feito comigo, né? Eu cheguei um tempo que eu tive que ir embora, né, Joelma? Como foi, eu vejo você falando aqui no seu podcast várias vezes, foi um momento da nossa juventude que a gente tem que se retirar da cidade por falta de faculdade na cidade. E para mim também chegou esse momento. Eu tive que ir para Brasília, eu morava em Brasília, fazia comunicação social lá em Brasília. E foi um momento muito difícil. Esse aí? Isso foi no ano de 2001, 2002, Fábio. Eu tive que me retirar de Paraupebas para estudar fora, né? Então foi no meu governo, companheiro. Foi, né? Na verdade, foi antes do Lula, ainda estava na época do... É porque diz que não imita ele, tá vendo? Fernando Henrique Cardoso. Esse negócio de imitação é problemático para ti, Fábio. Toma cuidado. Pois é, sumiu aí. Sim. Mas aí, foi na época do governo do Fernando Henrique Cardoso em que eu morei em Brasília, né? Eu posso dizer para vocês, assim, que eu me sinto um cara abraçado pela nação, sabe? Lá em Brasília foi um momento da minha vida onde eu posso dizer, assim, com toda certeza que foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi uma transição de uma adolescência para uma juventude, de a gente conseguir entender algumas coisas, de ter responsabilidade com outras, né? E, assim, essa distância da minha família foi um momento que me deu muito crescimento. E eu amo muito Brasília por conta disso, porque foi ali que praticamente, sabe, eu sinto que Deus mudou a minha vida naquele lugar. E eu tenho uma identidade imensa com esse Brasil, sabe? Imensa. Eu oro pela nação brasileira, assim, de uma maneira acalorada por muito tempo. Poucas pessoas sabem disso, além da minha família, minha esposa, meus filhos, sabem dessa paixão que eu tenho. E eu acredito muito, sabe? Eu acredito muito que a gente pode fazer, deixar um legado melhor para os nossos filhos. Hoje, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, né? Sou casado, né? Minha esposa. Conheci ela aqui em Paraupebas. Quantos anos de casado você já tem? Já tô com 17. Essas perguntas são meio complicadas, né? Porque se a gente errar a data, né? Eu me é danado pra errar a data. Mas são 17 anos ali de casado já com minha esposa, né? E eu conheci ela aqui no meu retorno de Brasília. Eu tive que retornar um pouco antes, né? Eu queria ter terminado meu curso, ter me formado em comunicação social naquele tempo, né? Gostava muito de falar. Hoje já tô um pouquinho retraído, sabe? Eu acho que a vida me deixou um pouquinho retraído. Falava mais antes. Mas mesmo assim, sabe, eu voltei um pouquinho antes do curso e aí acabei conhecendo minha esposa na igreja, né? E aí a gente se casou, aí tivemos os nossos filhos. Entendi porque ele tá falando um pouco agora. Brincando. Casar, né? Esse Fábio. Não, mas lá em casa, eu costumo dizer, eu faço até uma brincadeira, né? Que existem 2 tipos de homens, uns que são mandados pela mulher e os outros que mentem, né? E eu sou mandado mesmo, né?
Então, assim, eu não preciso mentir. Mas, graças a Deus, a minha esposa tem sido uma companheira que tem me ajudado muito na minha jornada aqui nessa cidade. E, assim, nesse retorno para Paraupebas, muita coisa mudou, né? Eu já cheguei aqui em Paraupebas, Fábio, com uma cidade totalmente diferente da que eu deixei, né? A gente já via que havia um crescimento. E eu acompanhei toda essa explosão na cidade. Saiu no tempo do Chico ou do Sal? Eu saí no tempo da Bel. Acho que foi tá. Bel Mesquita, que era prefeito municipal ainda. Foi, isso mesmo. Da Bel Mesquita. E eu vi a mudança, né? A transição de Paraupebas, né? Todo esse tempo. De pessoas novas chegando, da gente ver, andar nos lugares e falar assim, cara, esse lugar aqui já ninguém mais me conhece. Porque antes era muito natural você andar na cidade e você falar assim, cara, e aí, Renato? E aí meu irmão? Você conhecia todo mundo A conhecia. Mahatma Gandhi já não era o point. Não era mais o point. E as coisas começaram a mudar, né? Os bairros Mas cresceram, Não tinha né? mais o Caverna. Pit Caverna. Dog. Lembro de todos esses lugares Recanto. também. Já fui em todos também, já fui em todos esses lugares já. Clube do Morro. Fui muito festeiro, sabe, Fábio? Eu, quando era mais novo, adolescente, juventude, eu gostava muito de sair aqui em Paraupebas aqui. Então eu frequentava esses lugares todos aí. Achava uma graça pro Clube do Morro. Era vamos dizer assim, meu ponte no dia de domingo, né? A gente arriscava a vida indo pra aquele lugar ali, né? Mas era muito bom, né? Tinha medo, era de gangue, que tinha uma história de umas gangues aí, não sei o que, do Coyote. Meu Deus. Coyote, Isso, eu morava eu lembro. em Canaã. E aí o pessoal falava assim, ó, você vai morar lá no pé. Meu irmão, né, falava. E eu falava, tá amarrado, nunca que eu vou morar num lugar desse. Hoje esse lugar aqui é muito top, mas eu não tenho vontade de sair daqui, não. Não, Quer dizer, às vezes. Às vezes. Eu sei que eu já vivi de tudo um pouco nessa cidade, né? Então, assim, já acompanhei o crescimento. E foi muito, muito louco, sabe? Acompanhar Paraupebas crescer. Porque me lembro bem que em 2011 houve um boom ainda das imobiliárias em Paraupebas. E a gente descobriu que a cidade tinha muito mais gente do que a gente imaginava, né? Então, assim, até antes de 2011, eu creio que Paraupebas crescia muito, mas na parte imobiliária era um pouco travado esse crescimento. Ou seja, era comum você ver kitnet, pessoas morando em kitnet, muitas pessoas morando em kitnet, em casa de fundo, né? Então, assim, era mais ou menos um lote para 2, 3 famílias dividir um lote. Então, quando a gente viu aquela explosão de 2011, que começou aquela explosão de crescimento da De cidade loteadoras, né? Exatamente, de loteamentos para outras áreas da cidade, uma expansão da cidade. E ali naquele momento a gente achava até um pouco assim, sabe, surreal. Falar, cara, então quer dizer que aqui vai ter toda estrutura? Era meio difícil até de acreditar, sabe? Mas aconteceu Paraupebas. E ver Paraupebas crescer pra gente foi algo muito louco. Eu não sei se pra ti foi a mesma experiência que eu tive, João. Da gente às vezes ver situações e a gente fala, cara, não é possível que é aquela mesma cidade de antigamente, né? Eu sou um cara, né, que eu gosto muito da minha história. Sou muito apegado à minha história. Então, assim, aquele período antes que a cidade tinha menos estrutura, era menor, menos pessoas, eu tenho uma saudade tão grande daquele momento, cara. Porque a gente vinha andando, eu me lembro, a gente vinha andando eu morava perto da Praça Mahatma Gandhi ali, Fábio, e aí a gente vinha andando, Era do centro, né? terminava ali a festinha da gente ali no dia de domingo, e eu ia andando pra minha casa. Não De tinha boa, assalto, era massa. né? Não tinha um problema com nada disso. Graças a Deus. A gente anda hoje com medo. Eu, particularmente, eu já sou medroso, né? Hoje a situação é bem diferente. É doido, Deus me livre. Infelizmente. Bem diferente. Infelizmente, Paraupebas hoje não tá mais do mesmo jeito. Enfim, então assim, a minha história aqui com essa cidade, ela é muito grande, muito longa, né? Como eu disse pra vocês, esse tempo todo que eu morei aqui, eu acho que eu tenho um pouco dessa veinha, assim, sabe? No sanguinho, nessas veias correndo assim, um pouco de política. Esses dias, só cortando aqui, esses dias eu ouvi um senhor falando, usando uma frase que era usada aqui, ô rapaz, vai lá, eu vou estar te esperando lá na corrente. Oh, era mesmo. Corrente. Falei, égua, cara. Mas tu sabe por que o nome é corrente? Porque antigamente, de fato, era uma corrente Era uma que corrente. separava. Poucas pessoas sabem disso, né? Aquela portaria não era tão bonitinha igual ela tá ali hoje, Pois é. não, né? Tava no início de tudo e tinha uma corrente, de fato, que Aí eu falei, separava. rapaz, que viagem aqui que eu... Você era liberado, eles liberavam a corrente e você conseguia subir. Então, assim, por isso que o nome era corrente, né, antigamente, né? Então, assim, são muitas coisas que até esses nomes, assim, que acho que poucas pessoas hoje em Paraupebas têm noção do porquê, né? De existir e o porquê de ser, né? De algumas coisas aqui. É, verdade. Esse da corrente é um relíquio. Puxou lá do Do baú. fundo do baú mesmo. Isso é do tempo Clube dos do Morro também, garimpeiros. mas a corrente foi um pouquinho mais, né? Ué. Então tá, Renato, conta pra gente assim. Eu sei que você teve a experiência na política, né?
E eu queria saber o que você achou dessa experiência, como foi. Mas antes da política, eu sei também que você trabalhou na Vale aí por mais de uma década, Rapaz, né? todo mundo que vem aqui tem uma história nessa Vale. Né? A Vale faz parte da história da maioria das pessoas, né? Ou direta ou indiretamente. Pois é, eu né? acho mas é Porque bacana quem mesmo. não veio trabalhar na Vale, veio porque a Vale trouxe o desenvolvimento para cá, né? De alguma forma gerou empregos aqui, gerou uma renda. Mas conta pra gente essa experiência de trabalhar na Vale, tão novo. Você entrou bem novo lá, não foi? Entrei bem novo. A Vale foi o seguinte, né? A história com a Vale. Eu já tenho uma história longa. Meu pai trabalhou na Vale, se aposentou trabalhando na Vale. Então, na minha casa, já havia esse costume. Morei no núcleo também por um bom tempo, né? 10 anos da nossa vida, 10, 12 anos. Moramos no núcleo, né? Então, assim, tivemos essa história lá em Carajás. Moramos no núcleo num tempo bom do núcleo, né? Que é um tempo que tinha entretenimento, tinha, sabe, muitas outras tempo coisas. da Vale Estatal, né? Exatamente, né? Depois os investimentos da Vale foram diminuindo ali dentro do núcleo urbano de Carajás. Na verdade, Mais focado na produção. mais focado na produção e no lucro, né? Diminuiu essa Os cara benefícios, né? para funcionário. Então, assim, eu tenho esse histórico com a Vale já, né? De família, desde criancinha, recebi o presentinho da Vale que ela dava todos os anos, né? Recebia. Então, assim, quando eu me vi na fase adulta e houve essa oportunidade de trabalhar na Vale, eu comecei, na verdade, trabalhando numa empresa que eu acho que hoje nem existe mais, que é a Macpeça, do Marquinho, né? Deve saber. Foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Não lembro, não. Foi o meu primeiro emprego com carteira assinada. E naquele período da Macpeça, eu acho que ganhava R$200, R$148. Era assim, Salário mínimo. era do tempo, né? Salário mínimo do tempo. Eu entrei como programador, trabalhei um ano, né? Cumpri meu um ano ali. E me veio uma oportunidade para trabalhar na parte de operação de mina. Na época, pela MSE. Entrei na MSE, trabalhei na MSE durante um período. Saí da MSE, entrei numa empresa chamada Dinex. Ó, tô fazendo propaganda das empresas aqui. Né? Meu currículo aqui. E depois eu entrei na Dinex, já entrei na primarização direto na Vale. Na área de operação de mina, né? Comecei na área de terraplanagem de mina, então tenho uma experiência boa nessa área de terraplanagem. Operou mesmo? Caminhão? Eu operei trator de esteira D11, operei D9, operei trator de pneus, eu operei escavadeira a cabo na Vale, né, de operação. Então, assim, tive uma experiência muito grande. Foram 12 anos na área de operação de mina que eu trabalhei. Então, assim, eu tenho essa idade hoje, né, mas já bem vividinho já. Meu filho, você tem quantos anos mesmo? Faz tempo. Tô com 40 anos já, né? Então, assim, mais 12 anos foram dentro da mineração. Então, eu conheci Vale, João, mas sempre trocando turno. Eu não sei o que é trabalhar na Vale no horário DM. Com exceção de um ano que me deram a oportunidade de trabalhar no administrativo. Mas eu entrei na Vale durante 12 anos, tive um conhecimento vasto sobre mineração, produção de mina. Vale é uma escola. Sobre como funcionam as lavras da Vale, não só da Vale, mas como funciona o processo de mineração dentro da mina. Eu já fui auxiliar de geologia. Eu tinha uma empresa terceirizada que prestava serviço lá para a Vale lá, e eu tava quase entrando na onda de ser, como é que é o nome? Geólogo? Uma boa coisa assim, moço, e aí os bem meus remunerado. amigos, eles estavam alguns, né? Criaram carreira nisso. E eu, mexi com isso não. Porque quando a gente chegava para entrar no campo lá, do cara na área lá, eu pegava o rádio aqui, né? E avisava que o nosso caminhonete estava se aproximando, o pessoal da perfuratriz lá e tal. Só que naquele estilo rádio. É o meu estilo de conversar, e aí o pessoal, não, moço, não tem lugar não é aqui não, volta pro rádio. Aí eu, atenção, operador, tal, não sei o que. Equipe de amostragem chegando aqui. E botava uma fita, e nesse dia tinha como é que fala o nome do gestor? Não, é um... Gerente. Supervisor. O supervisor tava lá e falou diário. assim, essa faixa aqui é do pessoal da amostragem, né? Beleza, quero conversar com vocês aí. Que eu botei uma música, moço. Eita. Aí ele falou assim, na próxima vez... Não toca essa música mais, não. Essa música toca no meu coração, sabe? Ele gostou da onda, sabe? E no outro dia eu fiquei caladinho aí. Cadê o menino do rádio? Sim, pois é, a mina é bacana e gostoso isso, essas amizades que a gente faz na mina, né? Eu acho que uma das coisas que me deixou com mais saudade, sabe, desse meu período na Vale, foi as amizades que eu deixei. Não deixei porque a boa parte delas até hoje a gente ainda consegue cultivar. Mas foram muitas amizades. Conheci muita gente de outros estados, gente com outras histórias, sabe? E a gente imagina você, Fábio, ali a gente não fica só 8 horas, né, naquela vida. Eu ficava mais tempo trabalhando na mina do que na minha casa.
Então, o meu convívio era com aquelas pessoas, né? Então, a gente conhecia muitas histórias, experiências, havia uma troca de experiência. E aquele processo de mineração ficou um pouco encucado na minha mente. Ficou, sabe, eu consegui entender o processo de lavra, de mina. Eu conseguia já conhecer os materiais. Eu sabia dizer o que era uma hematita mole, que é o HD, HM, né? E HD, e conhecia máfica decomposta. E a gente sabia já a nomenclatura dos materiais. E conhecia só de ver, sabe? E esse foi um período também muito forte, foi quando eu me tornei escavadeirista por um tempo. E eu consegui, e a gente precisa identificar os materiais para saber aquilo que a gente está, né? Ou alimentando, ou então a gente está jogando na ponta de aterro, né? Que é uns depósitos de estéreo. Então, assim, eu tive uma experiência muito vasta ali, conheci pessoas. Eu achei muito interessante quando eu me dei conta uma vez, sabe, João, que eu trabalhava na mesma turma que meu pai trabalhou, que era na época a turma B. Com as pessoas que meu pai trabalhou, eu falei, cara, tô vivendo a vida todinha do meu pai aqui, sabe? E assim, aquilo pra mim foi muito doido. Pai? O nome do meu pai é Sebastião Barbosa dos Santos. Você que era Renato também. Não, mas Meu conhecido Renato é o como único. Barbosinha. Barbosinha, o Joelma conhece meu pai. Na verdade, o Joelma já conhece a gente de bastante tempo, né? Eu conheço o Joelma já, acho que desde adolescente, né? Joelma eles conhecem. Na época o Joelma jogava vôlei, viu? Jogava vôlei. E handball. Eu tentava jogar futsal, né? Mas não segui carreira, Era um não. bom jogador. Aí ficou mesmo só Mas jogando é de sal na escola. carne, né? Exatamente. Sal. Só que ele não joga assim, não. Ele joga assim, né? Tem um jeito, né? Bom, então eu tive essa experiência muito forte na Vale. A Vale, como você disse, ela foi uma escola pra mim, cara. Foi uma escola. Eu Pra sou mim muito também. grato. Muitos dos meus amigos saíram da Vale, trocaram turno, falaram, cara, tu não meteu a Vale na justiça. Eu falei, por que você tá doido? É igual o meu pai falava, você tem coragem de botar a sua mãe na justiça? Não faça isso com a Vale, não. Entendeu? Foi pra mim uma mãe mesmo, foi um berço, né, ali aquele tempo. Um aprendizado de profissionalismo, de saber como trabalhar, sabe? De saber, inclusive, até a hora certa de Tô falar falando certas aí, eu coisas. lembrei que agora, domingo passado, tava lá na igreja, lá em Carajás, e tava se despedindo uma família lá, né? Desde o início. A primeira família quase que chega. O cara lá, ó, tem tantos anos que eu tô me despedindo hoje aqui e tal. E eu fiquei pensando, rapaz, que história que vida que ele teve aqui dentro e quantas pessoas ele conheceu. Talvez conhecer teu pai. Com certeza, com certeza. Meu pai conhece gente má aqui, Fábio. Meu pai, se você andar com ele, você não consegue andar, cara. Pois é, aí. Ele acho que é um dos poucos, né, que até hoje ele consegue andar e falar, porque meu pai é um cara muito gente boa, cara. É um cara muito aberto, amigo de todo mundo, fala com todo mundo. Ele não tem tempo ruim, sabe? Não fecha a cara pra ninguém, não fica com raiva de ninguém. Então, assim, imagina a pessoa viver seus 75 anos desse jeito, 65 anos desse jeito, ele vai ter amigo demais, cara. Então, meu pai é um cara que, assim, eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho, sabe? É igual eu falei pro meu irmão um dia desse, eu falei, só eu e meu irmão dentro do carro, falei, mano, tem uma coisa que eu sou orgulhoso é da criação que meu pai me deu. Tenho muito orgulho da criação que meu pai me deu, de honestidade, sabe? Do princípio de honestidade, de falar as coisas abertamente, de ser sincero, de ser honesto. Então, assim, tudo isso eu aprendi muito com meu pai, sabe? Então, um aprendizado muito forte com ele. Verdade. Isso é bom, né? Tem princípios e valores, né? Renato, mas conta aí da política. O que te levou? Tava no sangue? Porque seu pai também foi candidato. Foi. Sua mãe também foi candidata. Foi. E aí, tá no sangue? Cara, minha história com a política ela é muito doida. Eu acho que eu desde criança, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu nunca abri pra ninguém, já, que eu vou falar aqui. Mas eu desde criança, sabe? Desde pequeno. Eu via meu pai, eu acompanhei a candidatura do meu pai. Cara, meu pai foi candidato aqui em Paraupebas, naquela eleição onde o Chico das Cortinas foi eleito. Meu pai, funcionário Vale, pegou ali tempinho que ele tinha de folga da Vale. Ele tinha uma bicicletinha, me lembro até hoje, uma barra fortezinha, verdinha. Não tinha carro não, Você cara. barra forte aquela que era só um... Aquela que era... Um quadro que retão. eles dizem circular, né? E aí meu pai tinha uma bicicletazinha barra forte. Molazinha. E eu tinha ele e um primo meu que andava com ele, e esses dois entravam nas ruas e ele batia de porta em porta, pedia voto de todo mundo e andou. Eu acho que, e o mais interessante é que a bicicleta barra forte não durou a campanha toda, porque roubaram ela, acho que com 15 dias de campanha, naquele período a campanha não era igual hoje, que é 45 dias, que é um tiro, um tiro só, naquele tempo eram 3, né? 6 meses. 6 meses de campanha. Tu imagina, cara. Dava pra você ganhar o voto, perder o voto, correr atrás de novo, ganhar de novo, perder de novo. Então, assim, você corria, você flertava com a vitória e com a derrota ali o tempo inteiro. Então, assim, meu pai nesse período, ele demonstrou um guerreiro. E a gente via a luta dele, sabe? Ele andando na cidade, ele buscando, sem ter condições. O cartazinho dele, eu queria ter guardado aquele cartaz, um cartazinho em preto e branco do Partido da Frente Liberal.
PFL. Né? PFL que hoje eu acho que é o quê? A Aliança Brasil, né? União Brasil. Porque virou o DEM. Ah, e depois do DEM virou o União Brasil. Eu acho que minha última configuração ficou no DEM, então. No Democratas, né? Que é antigo Democratas. Uhum. Então, assim, meu pai me lembra dele dentro do PFL, lutando ali por algo, sabe? Buscando algo. E ali, ele naquela primeira eleição, cara, foi uma coisa assim que mexeu muito com a gente lá em casa. Minha família mexeu muito com isso. A política mexe com a família inteira, né? A minha casa, por exemplo, você imagina, nós somos ali naquele período em 4, né? Porque meu irmão mais novo ainda não tinha nascido. Mas, assim, lembro naquele tempo que a gente, 4 dentro de uma casa, filhos, né? Pai, mãe, 4 filhos. Agora você imagina se abrir sua casa, sabe, pro povo, cara. Então, assim, se o almoço era para vocês ali, de repente o almoço já era para uma multidão, cara. A gente recebia pessoas que nunca nem tinha visto na vida, sabe? Pessoas passavam pela nossa casa todos os dias e a gente foi acostumando a ver aquilo. Então, assim, eu me lembro muito disso. Eu tenho muito forte essa minha memória. Eu era muito novo, mas eu me lembro. E eu me lembro da corrida do meu pai naquele tempo. E aí, quando teve a apuração dos votos, naquele tempo, não era igual hoje, essas Era urnas. Manual, era. Essas urnas 15 aí hoje. dias apurando voto, né? Exatamente. 15 dias? Era, por aí. Pra saber quem era prefeito, mais ou menos isso. E vereadores também. Era. Vereadores Nossa. também. Na cédula. E eu me lembro naquela apuração, meu pai. A gente estava num dia de noite, acho que era faltando o último dia para a apuração dos votos. Faltava só as urnas do CDR1, se não me engano. E meu pai estava eleito. A gente foi dormir com meu pai eleito nesse dia. Desse jeito. A gente foi dormir com ele eleito. E acordou com... Quando acordou no outro dia, ele tinha perdido a eleição. Não é nem pra rir, mas acontece. Perdemos a eleição naquela época, se não me engano, por 18 votos. Olha só como está a minha memória. 18 votos que na minha mente. O vereador na época foi o Zé Batista, passou meu pai naquele último dia, mas também o reduto do Zé Batista era o Cedero, cara. Ele tinha muita gente lá. E aí ele passou meu pai e ganhou a eleição. Meu pai ficou como primeira suplente naquela eleição, andando com uma barra forte na rua. Então ele chegou na primeira suplência dentro do partido dele, andando com uma barra forte, na época o partido do prefeito eleito. Tem foto né? não na bicicleta? Tem não, eu lembro que ela era verdinha, cara. É uma relíquia, né? Se eu achasse hoje, eu acho que eu até reformava uma pra guardar lá em casa. Sim, tem gente que faz isso. E como foi a da sua mãe? E logo depois, no próximo pleito, minha mãe se tornou... Aí ele não quis mais. Meu pai é muito seguro, Joelma. Meu pai é um cara muito seguro, ele pensa muito na família, sempre pensou muito na família. Quando terminou aquele processo, que ele ficou como primeiro suplente, houveram convites para ele participar do governo, do prefeito eleito, né? E aí, ele dentro desses convites aí, ele não aceitou os convites, por quê? Porque ele queria segurança. Trabalhar na Vale, ele decidiu voltar para a Vale. Falou, não, eu não vou largar a Vale, porque eu posso me aposentar na Vale, posso fazer minha carreira na Vale, eu não vou sair da Vale para poder aceitar um cargo público que não me dá segurança nenhuma, eu posso sair qualquer hora, como terminar os 4 anos, sair e depois não tem mais nada. Então meu pai, por segurança, ele ficou trabalhando na Vale, decidiu ficar na Vale, não se envolveu com política durante aqueles 4 anos. E aí a minha mãe, ela se tornou agente pública, ela sim trabalhou, que a minha mãe é concursada, né? Assim, sempre foi concursada. Ela era da parte de saúde aqui dentro do município, mas com vasta experiência na parte de licitação e contratos, e ela, formada em contabilidade, minha mãe, naquele período ela pegou a pasta de licitações e contratos, né? Na época, eu acho que era uma coordenadoria aqui, não era uma secretaria. Como hoje também eu acho que ainda não é, né? Mas que tem um status bem bacana dentro do governo. E ela iniciou ali, e depois ela trouxe uma ideia do Instituto de Previdência Municipal, né? E aí ela foi a primeira presidente do Instituto de Previdência Municipal de Paraupebas. Eu me lembro bem que era até do lado da minha casa o prédio. E aí ela trabalhava do lado de casa, né? E a gente era criança, a gente era novinho, adolescente, mas ela trabalhava do lado da nossa casa. E assim, e aí toda essa experiência da minha mãe, ela acabou acreditando, não, dá pra mim, é a minha vez de me candidatar. Falando no adolescente, né? sim, assistia muito a Xuxa, né? Nessa época. Na época da Xuxa, não. Não? Da época da Xuxa. Mas eu nunca fui muito fã de Xuxa. Só das Paquitas. Nunca fui um baixinho, igual todo mundo fala, não. E aí, ela pegou e ficou trabalhando lá na nossa casa. E aí, assumiu essa postura. Não, a candidatura vai ser minha. Houve um probleminha dentro de casa, né? Porque, imagina, meu pai primeiro suplente e a minha mãe no serviço público, né? E ele ficou distante também esse período dos 4 anos. Mas ele é um cara muito doido, ele conseguiu ser primeiro suplente com uma barra forte, cara. Então, assim, ficou na mente aquilo, né? E aí, mas ele aderiu à campanha dela e resolveu apoiar ela. Então, eu lembro que apoiou minha mãe nesse período, a gente também encheu a casa de novo. Aí acabou a privacidade novamente. Na verdade, durante os 4 anos já não era mais a mesma coisa, que as pessoas transitavam muito dentro da minha casa, eu me lembro disso. E aí
ela se candidatou, não foi eleita naquela ocasião, né? E aí acabou que a família deu um hiato ali, né? Deu uma desistênciazinha da política. Mas eu tenho, como eu digo para vocês, isso um pouco no meu sangue, sabe? Eu me lembro, desde criança, eu era muito interessado em números, inclusive, de política. Se não me engano, o Chico, ele pode até depois me desmentir, mas se eu não me engano, ele ganhou com 7.600 votos. Eu lembro mais ou menos a base de votos que ele elegeu depois dos 15 dias de apuração, né? Que teve. Eu me lembro da carreata do Chico das Cortinas passando na rua. Eu estudava no método, né? E aí, na hora que de fato foi decretada a vitória dele, a carreata passando com ele, e ele agradecendo Parauapebas pelos votos que ele teve naquela ocasião. Então, assim, eu tenho muito forte na minha memória essas lembranças, sabe? Da candidatura da minha mãe, né? E a Meire, que foi a candidata a prefeita naquela ocasião contra... A vice. Não, na verdade, ela já tinha sido a prefeita já, porque já era, não tinha reeleição naquele tempo. Então, o Chico não veio a reeleição. Prefeita, tá. Sua mãe foi naquela... Exatamente. Minha mãe se candidatou dentro daquele pleito. E ali a Meire lutando meses por meses ali, porque depois, por conta da justiça, que estava rolando um processo, que ela acreditava de cassação da chapa. Então, assim, eu tenho todas essas lembranças muito fortes. Né? Com a realidade, né? Não é mera coincidência, não é mera coincidência, né? É como se tivéssemos vivido isso, né? E, assim, eu me lembro que quando o juiz dava causa para Meire, ela queimava fogo de artifício, e quando o juiz dava causa contra ela, eles queimavam fogo de artifício por rumo da casa dela. Enfim. Confusão. Depois se uniram. Então, assim, toda essa história política ela ficou muito forte no meu sangue. E já em 2001, quando eu fui para Brasília, eu creio que foi realmente onde eu caí a ficha, sabe? Da situação da política na minha vida. Em 2001, quando eu fui para Brasília. Porque, cara, não poderia ser coincidência. Eu tava um jovem passando por dificuldades na vida. Crises existenciais, assim, não. Eu tô com crise existencial, eu não sei o que eu vou comer hoje. Então era mais ou menos desse tipo, né? Coisa de adolescente, né? Não tá faltando nada, mas tá arrumando problema pra cabeça, caçando problema pra cabeça. E naquele período meu pai me deu mais uma chance. Ele falou assim, cara, eu tinha reprovado de ano, se não me engano, já. Nunca estudei em colégio público na minha vida, cara. Meu pai nunca deixou eu estudar em colégio público na minha vida. Hoje meus filhos já passaram pela escola pública, sabe? É uma coisa que eu me cobro muito, inclusive. Eu falo, meu Deus, eu nunca estudei em público, por que meus filhos estão estudando? Então, assim, eu fico lutando muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eles têm que ser bons em onde quer que eles estejam, né? E aproveitar do melhor que o ensino dá, e eu tenho que correr atrás do melhor que eu posso para eles também. E aí, surgiu essa oportunidade de ir para Brasília. Eu fui para casa de uma tia, sabe aquelas tias, assim, da Assembleia de Deus do Cocó, não tem? De oração. Eu imagino um jovem igual eu que só queria saber de farra, festa, bebedeira, e namorar, e não queria nada com nada. Fui pra casa dessa tia lá tentar a sorte, né? Falar assim, é a minha última chance. Eu não tenho outra mais. Meu pai já tinha falado pra mim, meu filho, é o seguinte, você reprovou de ano, vou fazer o seguinte, é a tua última chance. E pra mim a recordação mais triste, eu acho que desse tempo, foi de ver meu pai chorando. Que ele tava passando por dificuldade, separação da minha mãe. E ele chorando, e ele falou pra mim assim, cara, tudo que eu faço é por vocês. Não é possível que vocês não vão me dar valor um dia. Aquilo me doeu de um tanto, sabe? Que parece que virou uma chave na minha mente. E eu falei, cara, me dá mais uma oportunidade. Foi a época que eu pedi por mais uma oportunidade na minha vida. Ele falou, vou te dar essa última oportunidade. Aí vai pra Brasília, pra casa dessa tia. Lá era o seguinte, entrava, horário pra entrar, horário pra sair de casa. Eu não pude ficar passado horário pra fazer nada. E assim, eu me encontrei naquele lugar, sabe? Em Brasília. Eu me encontrei. Eu lembro até hoje que minha tia fazia oração 5 horas da manhã, orava 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, orava antes de dormir, que ela dormia por volta de 8h30, 9 horas, orava às 17 horas, orava ao meio-dia. Minha tia era uma mulher que orava o dia inteiro e lia a Bíblia o dia inteiro, cara. No trabalho, ela tinha os horários de intervalo, ela parava, saía para orar. E assim, aquilo foi me trazendo uma identidade, foi me trazendo uma coisa... Contagiando positivamente, né? Positivamente, eu decidi mudar a minha vida naquele período. Eu me converti na época lá, né? Eu me tornei batista lá em Brasília. E aí foi uma mudada, foi uma reviravolta na minha vida naquele tempo. Desde aquele tempo, eu acredito que eu já tinha essa chama pela política. Eu me lembro que eu fui num ato profético na Esplanada dos Ministérios, em 2012. Foi um baita do ato profético. Tinha 1.200.000 pessoas no local. Acho que alguns aqui podem recordar. Foi na gravação, acho que no DVD do Diante do Trono, nos braços do pai, lá em Brasília, na Esplanada. Eu creio que foi um dia assim na minha vida, sabe, cara, que me fez eu ver minha vida toda pra trás. Até hoje, esse show é comentado lá, que foi dia 7, vai fazer um ano que eu fui lá.
teve aquele movimento lá do dia 7 de setembro. E aí as pessoas de mais tempo ali mesmo falaram assim, ó, o único evento aqui que comportou tantas pessoas foi esse Do Diante do Trono? da gravação do Diante do Trono. E o evento que teve do dia 7 superou, porque lotou tudo, não tinha... Conseguiu ultrapassar ali. Isso, aí o pessoal sempre falava esse negócio, a gente falando aí que me lembrei aqui agora. Foi o evento que ficou marcado, né? Isso. Ficou marcado. E Agora aí você imagina, você ir pra um lugar com... Gente, Paraupebas tem o quê? 250 mil habitantes. Lá tinha 1.200.000. Eu nunca vi tanta gente na minha vida num lugar só, sabe? E assim, e foi um ato profético para a nação. Me lembro que em 2002 foi levantado um clamor de oração naquele período. E orar pela nação brasileira. E, sabe, eu creio que fruto de muita coisa, sabe, a gente colheu durante todos esses anos aí. Das melhoras na economia, da melhor condição do brasileiro de adquirir as coisas e tal, das coisas terem melhor. Eu tenho certeza disso, sabe? Porque eu vivi isso. Naquele dia eu senti no meu coração uma coisa com a política, eu me senti vamos dizer assim, no meu coração que eu tinha algo para resolver dentro da política. E aí eu me senti parte do processo. Mas aí voltei para Paraupebas, eu senti também de voltar, né? A família passando por problemas naquele período. Retornei para Paraupebas já em 2002. Conheci minha esposa, me casei, trabalhei na Vale, como eu já contei pra vocês toda a história, né? Passou todo esse tempo em 2015, cara. Sabe quando você não se sente mais parte de um processo? Era eu na Vale nesse período, em 2015. Em 2015 eu pedia pra Deus, falei, Deus, eu preciso ter vontade de trabalhar de novo. Eu perdi a vontade de trabalhar. E eu não me via mais naquele lugar. De uma certa forma eu não me via mais. Eu sentia que era hora de eu sair. Eu sempre fui um cara muito estudioso. Eu lia muito sobre política, sobre geopolítica. Quando eu era adolescente, jovem na escola, eu discutia muito com o professor sobre geopolítica, porque eu me recordo, viu, Fábio, na época, eu tinha um professor de sociologia, cara, esse cara tentava impregnar na minha cabeça coisas que eu ficava assim, não, velho, eu não vou nessa, velho. Tipo, não é por aí, a minha cabeça é minha cabeça, eu sempre tive a cabeça muito focada nas coisas que eu acredito, sabe? Desde aquele período de 2012, eu entrava em discussões com ele assim que demoravam a aula inteira naquele tempo. E aí, voltando para Paraupebas em 2015, eu senti. Falei, cara, acho que chegou meu tempo na Vale. Negociei uma saída da empresa. Ainda demoraram 7 meses, ainda pediram para mim 7 meses para me sair. Depois de 7 meses eu passei por um processo, consegui sair da Vale. Saí, graças a Deus, bem com a supervisão, bem com o meu gerente naquele período, né? Sou muito grato, igual eu já falei para vocês. E eu me lembro, cara, para quem acredita isso que eu vou dizer, assim, eu tenho plena convicção que tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam no que eu vou dizer. Né? E eu respeito, sabe? Eu não desrespeito nenhum pensamento contrário ao meu. Mas para mim, cara, eu me lembro que em 2015 eu fui para uma reunião, eu já pregava muito naquele tempo, né, em 2015. Pregava muito em eventos, em reuniões e tal. E aí eu lembro que em 2015 eu fui para uma reunião e eu recebi uma palavra, cara. Tem um pastor que olhou para mim e falou assim, cara, tem um negócio contigo que eu não sei te dizer. E ele chegou em mim e falou, cara, eu sinto que Deus vai te levantar na política. E vai ser, muito rápido. Você vai se impressionar com a sua escalada, vai ser rápido, você vai ter acesso às pessoas e as coisas vão acontecer. Isso em 2015. E aí eu me lembro que depois disso houve um desatar, sabe? Um desatar de pessoas me procurando, de pessoas me ligando. E os caminhos foram realmente sendo feitos. Antes de apoiar a Joelma, apoiei outro candidato. E aí nós não batemos ali nas mesmas ideias, né? E eu pedi liberação dele, entendeu? Abri mão de salário, abri mão de tudo naquele período, naquela ocasião. E assim... E ingressei na época com a Joelma e nós trabalhamos. Foi uma campanha muito massa em 2016, não foi, Joelma? Foi uma campanha que a gente entrava nos lugares e a gente sentia que tinha alguém entrando na nossa frente, sabe? Parece que era porta aberta. A gente chegava e só fazia acessar. Parece que o caminho estava trilhado para a gente, né? E assim, foi muito gostoso trabalhar em 2016. Foi uma campanha muito, muito bacana, aquela que nós trabalhamos naquela ocasião. E assim, ali iniciou um período onde a política me alcançou, né? Depois disso eu tive uma experiência muito forte já fui chefe de gabinete da Joelma, tive um ano que eu lidei muito com as leis, né, Joelma? Muito papel. E aquele cotidiano ali da Câmara, né? Um cotidiano. Aprendeu muito, né? Cara, a gente aprende. muito, demais. Aprendi muito. Aprendi como funciona, né? Me deu vontade, inclusive, de estudar mais sobre isso naquele período. Eu comecei a buscar entender um pouco mais sobre aquilo. Realmente era tudo muito novo. Eu não era um cara que tinha uma vasta experiência no legislativo, né?
Da Vale direto pro Legislativo. Mexendo com minério e já direto no Legislativo. Lógico que eu lia muito, eu buscava muito antes, estudava muito. Como eu disse para vocês, eu tinha muito conhecimento de geopolítica, de política, de momento político do nosso país, do nosso estado. Eu sempre acompanhava a história política. Mas é muito diferente você estar dentro do Legislativo. Tem muita gente querendo ser vereador aqui em Paraupebas, mas não se preocupa com isso, sabe, João? Não se preocupa em entregar um mandato bacana, não se preocupa em entregar, de fato, para a população algo, cara. E fica entregando migalha, ou conversa fiada, ou fica fazendo vídeo com um animalzinho na rua, ou fica fazendo... Gente, nada contra, tá? Nada contra, que eu não tô aqui para poder dizer, como eu disse, são ideias. Mas eu tô falando que há fugas hoje de pessoas que estão dentro da política, justamente para não entregar para a população aquilo que precisa ser entregue. O que a gente precisa? Eu me lembro daquele primeiro ano teu, Jama, o que a gente mais batia a cabeça? A gente falava assim, cara, a indicação ela não é impositiva. Não sei se todos hoje em Paraupeba têm consciência que uma indicação de vereador não é impositiva. A indicação de vereador ela não é uma imposição para o executivo cumprir, não. Mas a gente debatia muito, tu vai recordar comigo agora, sobre projeto de lei. A gente precisa criar projeto de lei que mude realmente o cotidiano da sociedade para melhor. Você lembra disso? Lembro. E a gente debatia bastante, inclusive naquela época a gente tentou passar a primeira vez o projeto de lei. Paraupebas contrata aqui. Para poder garantir que as empresas de fora contratem mão de obra daqui de dentro do município. Não 100%, lógico, a gente entende que tem uma liberdade, é constitucional algumas coisas. Mas a gente buscou dentro de outros municípios que a coisa já funcionava. E, se não me engano, São Paulo, né? Lá no estado de São Paulo, a cidade de Campinas, né? Eles conseguiram implantar esse tipo... Eu não lembro qual foi a cidade, Era Campinas. mas eu sei que era São Paulo. Era Campinas. E eu me lembro que eles implantaram essa mesma lei. E aí a gente começou a buscar alternativas que pudessem, de fato, facilitar a vida do povo de Paraupebas. E aí, como a gente diz, a gente buscava coisas mais difíceis, né? Eu costumo dizer assim, já falei pra ti, né? Que às vezes tu tem duas opções, uma mais fácil e tu sempre opta pela mais difícil, né? E aí, naquele período, fazer lei dentro de Paraupebas, cara... Até porque o vereador não pode propor nada que onere, né? Nada que dê despesa. E nada que é bom não dá despesa, né? Tudo que é bom tem que dar uma despesa, tem que ter investimento para fazer, enfim. Exatamente. Precisa... Essa é a dificuldade. E precisa desse esforço, né? Do vereador, precisa desse esforço da equipe, precisa de ter isso junto dele, né? E assim, foi muito doido aquele período, né? E aí eu lembro que a gente passou na primeira vez o projeto de lei. O projeto de lei foi reprovado. Dentro da comissão. Dentro da comissão, se não me engano, Justiça e Redação. Uhum. E assim, foi reprovado de uma maneira, inclusive, sem comunicar, né? A gente ficou sabendo depois, olhando no sistema. Não foi comunicado, não foi procurado, não foi pedido para ser retirado nenhuma dúvida. Simplesmente, né? Reprovaram o projeto naquele período. Foi. E aí a gente pegou, como tu gosta de dizer, né? Que brasileiro não desiste nunca. A gente pegou, esperou dar o outro ano... colocar de novo. Liberar o calendário novo, vamos meter o projeto de novo. E dessa vez a gente vai ficar em cima acompanhando, olhando todos os dias e vendo o status do processo. E aí o projeto foi para plenário e foi aprovado, né? E lógico que houve um diálogo, houve toda uma conversa com Teve uma pressão eles, popular também. Teve toda uma situação. Mas assim, fazer lei é isso, cara. É isso que eu sonho, sabe, pelo Legislativo de Paraupebas. Eu sonho em pessoa que entra lá, além de saber o que vai fazer, mas pessoas que sonham em fazer algo melhor, cara. Não é só chegar e sentar na cadeira, nomear ali um número X de assessores e tal dia a gente se reúne aí, tal dia tem a sessão, quero todo mundo na sessão. Não é só isso, cara. Tem todo um trabalho antes. Eu me lembro que pra gente fazer um projeto de lei desse, Fábio, a gente mobilizava grande parte da equipe, cara. A gente botava a equipe na rua pra perguntar, pra poder fazer pesquisa de saber se isso de fato ia ajudar alguém, se de fato ia chegar na ponta mesmo, sabe? E a gente tinha toda essa preocupação. E para isso eram os assessores naquele tempo. Todo mundo trabalhava, viu? Todo mundo trabalhava. Eu era o chefe de gabinete, eu me lembro. Todo mundo trabalhava, todo mundo tinha uma função dentro da equipe. Ninguém ficava à toa. Todo mundo estava junto, trabalhando, batendo ponto, fazendo acontecer, fazendo a coisa andar. E assim, foi uma escola para mim naquele um ano. Foi uma escola também estar trabalhando contigo, né? Aquele um ano. Aprendi muito com a Joelma, muito naquele período já. Mas eu tinha uma experiência com o serviço público, pô. Tu já era, naquele tempo... Tinha sido secretária, né? 8 anos. Já tinha tido uma experiência também na Câmara de 11 meses, né? Já tinha sido, então, é verdade. Quando eu entrei cruzão, né? Sozinho, fui aprendendo e aprendi muito, né? Mas depois tive uma outra experiência muito forte também, já no Executivo, né? Foi na Secretaria de Segurança. Vi, de fato, como é que é a política pública chegando na ponta. Como é que é fazer a política pública chegar na ponta. Isso é muito massa, cara.
Isso é muito massa. Então, eu já tive tantas oportunidades de trabalhar em governos e trabalhar em outras coisas, mas quando eu vejo que não é para fazer isso, cara, sinceramente, eu não tenho nenhum pingo de vontade de fazer. E Não me Renato, sinto tentado. me conta aqui, o que que você acha de Parauapebas como um todo? Eu sempre pergunto isso aqui para as pessoas, né? 3 coisas que você acha que Parauapebas é top, né? Eu falo 3, mas às vezes as pessoas não falam nem 3, fala só uma ou fala mais. E 3 coisas que Parauapebas deixa a desejar. Eu quero que você fale essas 3 coisas que Parauapebas deixa a desejar, como se você estivesse pensando na cidade para os seus filhos. Eles já foram nascidos aqui, né? Mas as 3 coisas que você acha que Parauapebas tá deixando a desejar mesmo na cidade que você quer para os seus filhos. Cara, olha, o povo de Parauapebas é maravilhoso. Apesar de ser vamos dizer assim, né? Uma mistura, uma né? mistura de tudo que a gente tem no Brasil, até de fora do Brasil. Mas, cara, o nosso povo, eu acho que é o nosso maior patrimônio Parauapebas hoje. É o nosso povo, é justamente isso. Povo guerreiro, um povo que, cara, eu falo pra vocês, meu último emprego que eu tava agora, atualmente, era trabalhando como administrativo em uma empresa lá na mineração. Saí 5 horas da manhã de casa, cara. Chegar 8 horas da noite. Povo guerreiro. Acho que é algo positivo. Nós temos um povo muito trabalhador, guerreiro, um povo, sabe, muito bacana. Outra situação que eu creio que é positiva é o nosso potencial, cara. Poxa, a gente tem aí uma riqueza Potencial mineral. econômico, né? Exatamente, potencial econômico do município, uma pujança. Temos aí por si só, Joelma, não precisa fazer esforço nenhum, gente. Deus deu. A mina de ferro de Carajás está dentro do município de Parauapebas. Ponto, acabou. Porque por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitos políticos se apropriarem disso, porque trouxemos tanto disso, trouxemos tanto daquilo, trouxemos tanto daquilo. Gente, tá aí, a riqueza é nossa. Entendeu? Como nós vamos dividir essa fatia do bolo lá no final? Beleza, bacana, mas a riqueza por si só já é nossa. Então tem muita gente querendo, vamos dizer assim, inventar a roda hoje em Parauapebas. Eu não concordo com isso. Eu creio que é nosso, tá aí. Não precisa inventar muita coisa não, vamos fazer só o justo, o certo, o correto. Então a riqueza é muito grande. E algo também que eu acho que temos que é positivo, porém eu tenho certeza que ainda é muito pouco explorado, é o nosso turismo. Eu creio que o turismo pode sim ser uma outra alternativa econômica para o nosso município, cara. A gente defendia isso lá em 2016. Defendia, a gente foi para cima Na mandato nisso, né? também. Já acreditava isso com todas as forças. E realmente, Parauapebas tem um grande potencial turístico, cara. Se tu entrar aí dentro dessa floresta aí, você vai ver coisas maravilhosas. Tem muita coisa bonita aí. O problema é que não dá para trazer turista com as ruas todas esburacadas, né? Aí que tá, aí vem a outra parte, sem né? água, né? Pensa a pessoa chegando no hotel não ter água para tomar banho. Os cabas lá, os robozinhos lá. Aí tá, aí vem a outra parte. Agora eu entendi por que o povo foi para Dubai sobre negócio de tecnologia e tal. Era sobre isso? Deve ter sido. Teve um negócio aí. Teve. Os robozinhos. Eles trouxeram. É justamente para fazer o teste aqui. As ruas serão os locais de teste dos robozinhos da NASA. Entendeu? Foi feito aqui vai fazer aqui para Deus me livre. E o asfalto? No plástico? Exatamente. Você Será que eles agora... trouxeram de Dubai aquilo ali? Não sei. Sei que você vai fazer o asfalto da porta da sua casa. Vem ensacado. Vai chegar ensacado, tu vai lá e coloca. Que tal? Muito Que top. tal? Vai ser, já tá bom de que tá, né? Então, assim, Sim, essas 3 coisas boas. São as coisas boas. O que eu vejo que é negativo, extremamente negativo em Parauapebas é a forma como está sendo processado conduzido tudo isso, cara. É uma cidade que você quer que os seus filhos cresçam? Hoje eu já tive mais certeza disso, sabe, Jaime? Hoje eu peço muito a Deus, eu estou sendo bastante sincero aqui, cara. Eu peço muito a Deus, sabe, que me dê de novo aquele mesmo amor que eu sentia por Parauapebas anos atrás. Na verdade, nunca deixei de amar Parauapebas, mas de acreditar, sabe? Porque quando a gente vê as coisas andando para um rumo totalmente diferente daquilo que a gente pensou, a gente fica um pouco com medo e um pouco com o pé atrás. Mas, enfim, poxa, se a gente for falar das mazelas, a gente vai sempre achar muito mais coisas, né? Isso é até natural do ser humano. Mas, por exemplo, hoje Parauapebas ainda não tem vamos dizer assim, não tem um campus universitário, sabe, de referência na região. Isso me deixa um pouco chateado. A gente vê, por exemplo, que uma estrutura igual a da Unifesp aqui, que era para ter vindo para Parauapebas, vem aqui para Canaã e você vê o campus de Canaã já está praticamente pronto, se já não está pronto, né? Acho que até deve estar pronto, já teve até processo seletivo. Aqui em Canaã, do lado do nosso vizinho, que acabou de nasceu da gente, né? Já está tendo acesso a isso. E, cara, o que está faltando para nós, cara?
que está faltando para nós fazermos isso de fato? Eu sei que vai ter o EPA, eu sei que vai ter... Mas não vai atender, a gente sabe que não vai atender. Olha para Paraupebas hoje, gente. Olha para Paraupebas hoje. Nós temos esse número X e temos uma previsão de chegar muito mais gente nessa cidade. Se hoje nós estamos com essas mazelas, com esse problema, o que vai ser do futuro? Eu costumo dizer, gente, que Paraupebas precisa crescer, mas não é a qualquer custo, não, gente. Não é a qualquer custo, não. A gente precisa de obra. Mas não é a qualquer custo. E qual está sendo o custo que nós estamos hoje pagando, que Paraupebas hoje está pagando para poder ter o que está tendo hoje? Gente, está tão caro que se você parar para perceber, muitas das vezes você vai falar, cara, não vale nem a pena. O benefício daquilo que nós estamos abrindo mão, poxa, é um absurdo, cara. O Paraupebas precisa abrir os olhos para isso. Outra coisa que me deixa extremamente preocupado, sabe, João? O processo de mineração, ele não tem volta, cara. O minério de ferro que a Vale tá levando embora daqui, ela não vai voltar a colocar no lugar de novo pra gente vender de novo, não. O trem tá indo embora todos os dias, várias vezes carregado, levando embora e não volta. Não volta. É um recurso que não vai voltar. Ele é finito. Ele vai acabar um dia. E muitas das pessoas falam, mas, poxa, eu me lembro quando eu era criança, falava em 450 anos de mineração. Será que hoje são 450 anos, cara? Com a tecnologia que temos hoje. Naquela época, poucas pessoas lembram, mas os caminhões fora de estrada que rodavam lá, que todo mundo chamava, eram os Haupak, né? Haupak é uma linha de máquina só, não é o caminhão em si, igual mas todo mundo chamava. Eles carregavam, se não me engano, 70 toneladas de minério nas costas, de material. Hoje os caminhões é 500 toneladas. Uma escavadeira consegue, com uma conchada, 140 toneladas de minério de ferro. Carrega um caminhão com 2, 3, 4 conchadas. Então, assim, hoje o processo está muito mais rápido. A usina, houveram investimentos, a Vale investiu em todo o seu processo, cara. Ou seja, a usina trabalha muito mais, a mina trabalha muito mais, e com mais força, com mais empenho, porque ela precisa lucrar mais. E aí eu vejo, por exemplo, um projeto igual do S11D abrir a pleno vapor e já começar a produzir o que a gente produz praticamente. Vamos abrir o olho. Porque o processo de mineração ele não vai acabar de uma vez não, viu, Fábio? Não vai ser assim, ó, acabou, Renata, amanhã vai acabar a mina. Não, não vai acabar, ele vai desacelerar. Ele vai desacelerar antes. Vai haver uma desaceleração do processo de mina. E aí a cidade vai começar a sentir. Só que tá todo mundo ainda naquela vibe de que a gente pode tudo, a gente pode fazer tudo, a gente pode qualquer coisa. Pegar o que tem para começar a fazer o que vocês estavam falando agora há pouco sobre questão de turismo, investir em alguma fazer um coisa, investimento, né? Para que polo universitário. Isso, para que aquilo como é que fala? Gere renda. Aqui dentro mesmo. E aí quando acaba, não, já estamos aqui, ó, já tem uma... Já tá rodando, já tá funcionando. Por enquanto tá só assim, vem. E desperdiçando, né? Essa palavra. Churrasco, o maior churrasco do mundo é um desperdício. Ir para Dubai... Dá um exemplo. Desperdício. Você sabe disso talvez mais que eu, Jalma. Um campus universitário, uma cidade universitária. Você tem noção, cara, que você vai ter jovens de outras cidades gastando aqui dentro de Paraupebas? Isso vai ter mais aluguel, isso vai ser restaurantes, supermercados. Isso tudo, gente, se torna um polo universitário. Gente, aqui em Redenção, próximo aqui, tá nesse rumo de se tornar um polo universitário. Redenção do Pará, acho que se não me engano. Redenção, que é uma cidade pequena, né, comparada a Paraupebas, tem um hospital regional. Regional. Então, assim, já é uma referência em saúde. Queira ou não queira, ter um hospital regional é ser referência em saúde. Entendeu? Com toda certeza. Aqui Paraupebas não é referência em saúde, não é referência em educação, é referência em quê? Em corrupção. Agora mesmo saiu um vídeo, né, recentemente aí no Jornal Liberal do Estado, dizendo exatamente que sobre esse não investimento dos royalties da mineração para a população. Aí aparece gente com esgoto, gente com buraco na porta, enfim. Isso no estado inteiro. Gente, CEFEM não é para gastar de qualquer maneira, não. CEFEM Inclusive, a lei orgânica prevê em um artigo que se crie um fundo de desenvolvimento para justamente trabalhar nessas questões de outras atividades pós-mineração. Mas isso nunca foi feito. Triste, cara. E aí é onde a gente se preocupa. Eu me preocupo com Paraupebas. Eu digo que Paraupebas não tem tempo a perder. Gente, a gente não pode mais perder tempo. Um dia que a gente deixa de andar para frente é como se a gente estivesse andando 100 para trás. Sabe? Porque o trem tá andando rápido, ele tá levando embora o minério não volta. E a gente não pode, por exemplo, aceitar aqui que a prefeitura gaste do jeito que ela quiser. A gente não pode aceitar que o serviço público seja feito de qualquer maneira. O povo em si tem que tomar essa consciência.
Verdade. O povo em si. Eu não tô falando isso aqui, já, mas não é só no período de eleição. Não é só no período que a gente vai lá. O período de eleição é onde a gente se sente mais importante, porque todo mundo procura a gente. Mas é isso eu tô falando durante um mandato, sabe? Do povo falar assim, ei, cara, tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá... Vamos por aqui. Sabe, a gente precisa entender e saber o que, que a gente quer. Paraupebas precisa encontrar essa vocação. Sobre o turismo, sobre o polo universitário e como eu digo pra vocês, da gente ter muito mais cuidado com aquilo que Deus já nos deu de graça, igual eu tô falando pra vocês. Porque tá aí, a gente tem essa jazida aí que foi dada por Deus, foi uma dádiva de Deus pra nós. Agora a gente precisa saber cuidar e aplicar bem os recursos. Gente, se não me engano, a LOA desse ano, eu não sei em números exatos, mas tá em torno de 2 bilhões, 2 bi e 800 milhões. Cara, não dá pra ter noção de tanto dinheiro que é esse, cara. E já gastou 1 bi, né? E eu acredito que vai cair muito mais na conta. São 2,8 bi de LOA, que tá liberado por lei para serem gastos. Mas vai cair, eu acho que muito mais. Eu acho que vai chegar aos 3 esse ano. Isso era uma coisa que a gente até acreditava que ia acontecer, né, João? Pela crescente A projeção da das época da projeções de CEFEM. Uhum. Então, assim, eu hoje me preocupo com o Paraupebas justamente nisso. Não temos mais tempo a perder em Paraupebas. Paraupebas não pode mais perder tempo. Paraupebas precisa acordar. Nossos políticos precisam acordar. A gente precisa acordar. A gente precisa fazer alguma coisa, cara. Alguma coisa precisa ser feita. Porque, como eu digo pra vocês, senão daqui uns dias, como é que vai fazer, né? Vai vender a casa? Por preço de banana? Né? A gente sabe que em algumas cidades pós-mineração não sobra nada, fica até sob terra. Cara. Verdade, verdade. Vai dar para os outros o que você lutou E o que tanto será das gerações futuras, né? Do meu filho, dos seus filhos, dos seus. Agora já imagina, a gente... Da sua. Nas nossas as gerações que nós vamos deixar pegarem uma cidade onde tem um campus universitário pauleira, onde tem um projeto de turismo que gera renda, tanto quanto a mineração. Um polo médico, né? Como Teresina, Paraupebas, como Araguaína, né? Que é forte. Maraguaína. Araguaína. Paraupebas tem condição de ser tudo isso, cara, porque Paraupebas está nesse centro aqui, ó. E muito mais. Tá nesse Produção centro. de conhecimento, Indústria. entendeu? Indústria. Se você pensar bem, o S11D está no início, né? Nós já estamos aqui já dando Descobrir nossa vocação rural, agrícola, agropecuária, enfim. Mas, Renato, acho que foi uma conversa excelente. Agradeço você compartilhar a sua história conosco, né? E espero que sua história de vida, de trabalho, de família, inspire outras pessoas que muitas vezes estão desanimadas, né? Desestimuladas, e que elas possam se espelhar na sua história e buscar, né, de onde elas estão, vencer. Quero agradecer o Dubi, obrigada pela presença, agradecer Tribos Podcast, a equipe da Tribos Podcast, e agradecer a você que ficou conosco até agora e dizer para você mais uma vez, curtir, se inscrever no canal, compartilhar e mandar sugestões, certo? Obrigada mais uma vez, Renato. Eu que agradeço, Jamal. Sempre muito bom falar da nossa cidade, né? Falar daquilo que a gente tem vivido, tem passado, e do que a gente acredita para o futuro também, né? Mas eu creio que, apesar das dificuldades, a gente há de ter um futuro melhor, a gente há de ter... É para isso que a gente luta, né? Para isso que a gente acredita e por isso que a gente batalha todos os dias. Isso aí. Então, gente, toda quinta-feira, 19 horas, YouTube, conto com você. Até a próxima. Tchau, tchau.